distinção porque uma coisa assim... Vou entrar numa ondinha aqui agora para explicar uma parada que, assim, a gente costuma muito atribuir as experiências negativas com psicodélicos às substâncias, né? E existe um efeito do proibicionismo, né? Que é essa política de proibir as drogas, assim, que ele meio que cria um motor para ele mesmo, assim, ele cria um problema que ele mesmo critica. Então, como que você vai fazer o uso de uma substância como o LSD? O LSD é uma substância que não é tóxica, pouca gente sabe disso. Eu já ouvi falar que é muito seguro, inclusive. Muito seguro, é muito seguro. Assim, os problemas do LSD são psicológicos. O que eu quero dizer? Que a experiência pode ser intensa demais para você. Você pode não conseguir integrar essa experiência muito bem na sua vida, porque ela pode ser muito arrebatadora, ela pode ser muito impactante. Então, esse é o maior risco do LSD. Claro, o LSD também, para alguns tipos de pessoas, se eu não me engano, acho que pessoas com transtorno de bipolaridade, pessoas com predisposição a algum transtorno patológico, tipo uma esquizofrenia. Então, assim, não são substâncias boas para essas pessoas. Eles não são para todo mundo mesmo. Eles são para muita gente, mas eles não são para todo mundo. E é importante olhar e pensar que o LSD, né, como uma substância que não é tóxica, que ela não tem uma dose letal. Então, na farmacologia, eu acho que existe o conceito de dose letal, né? Quanto que você precisa tomar dessa droga para você morrer? E o LSD não existe isso. E então, a gente tem essa substância que ela não é tóxica, ela não é uma substância que machuca as pessoas ao meu redor, ela não é uma substância aditiva, o LSD não é aditivo, não existe vício de LSD. Pode existir um vício no hábito de tomar o LSD, mas ele não é uma dependência química. É bom fazer essa distinção, entendeu? Da mesma forma que existem pessoas que são viciadas em pôquer, ou, né, existem vários vícios que não são de substâncias. O do LSD talvez seja mais parecido, porque ele não tem uma dependência química do LSD. Tem pessoas que vão na rave todo final de semana, usam ácido pra caramba e tudo mais. Existe, mas não tem a ver com a substância isso. Então, se a gente tem essa substância que ela de certa forma é segura, eu não tenho bula pra essa substância. Ela é proibida. Se eu quiser usar essa substância, as pessoas usam. É isso que a gente aprendeu. O proibicionismo ele existe, eu acho que faz mais ou menos um século, assim, como uma política vigente no mundo. E ele não diminui o uso de drogas. As drogas estão aí, as pessoas vão usar drogas. Tipo, a gente não teve nenhum momento da história da humanidade que as pessoas não usaram drogas. Tipo, é parte da gente usar substâncias alteradoras de consciência. Assim que nasceu a religião, assim que nasceu todas as grandes coisas que a gente fez subjetivamente foi através de uso de substâncias psicodélicas, assim. Então, é muito difícil a gente viver num mundo hoje que sai uma manchete falando, pô, o cara tomou ácido e pulou da ponte, ou, sabe, aconteceu tal coisa. Um bom exemplo disso que eu quero trazer existe um grupo de mães no Reino Unido que elas perderam suas filhas por causa de eu acredito que tenha sido uma overdose de MDMA. MDMA, para quem não conhece, é o êxtase, né, a bala, né? E muita gente pensaria numa situação como essa que essas mães elas se tornariam extremamente proibicionistas, assim, de falar, não, o MDMA tem que sair das ruas, a gente tem que prender os traficantes, porque isso matou a minha filha, a droga matou a minha filha, né? Essa noção de que a substância ela tem uma personalidade própria, né? Ela quer te fuder, entendeu? Tipo assim, a substância vai ferrar com você. E não, essas mães elas olharam e falaram, não, calma aí. A minha filha era um ser humano, ela era uma pessoa responsável, ela era uma pessoa que ela tinha noção das suas ações, ela não era uma pessoa adicta, ela não tinha um vício. Ela morreu porque o que aconteceu? O MDMA, ele tem uma taxa de pureza, né? Você pode comprar um MDMA que ele é 80% puro, um MDMA que é 90 e poucos por cento puro. E a menina estava acostumada a tomar um MDMA que não era tão puro, provavelmente tinha algum adulterante ali no meio. De novo, proibicionismo, né? Se você vai numa farmácia, você não compra um remédio que você não sabe o que tem. Você sabe exatamente a miligrama da dose de tudo. Então ela estava acostumada com o MDMA mais fraco, então ela tomava mais para ter o efeito que ela queria. E aí um dia ela se deparou com um MDMA extremamente forte, que ela precisava de uma dose muito menor do que ela estava acostumada a tomar. Só que ela não sabia. É um saquinho, é um ziplock com um negocinho branco. E ela morreu, ela teve uma overdose, ela tomou uma dose, né? E a mãe dela fala assim, se ela tivesse comprado essa substância numa farmácia, se ela tivesse comprado essa substância em um lugar que tivesse uma bula, porque, de novo, velho, o Siddhartha também fala isso, todo medicamento precisa de bula. Droga é droga, tá ligado? A gente precisa de uma bula, velho. Não existe isso da gente fingir que tem substâncias que não existem, que a gente vai... Não, deixa na mão do tráfico, eles fazem a bula, tá ligado? Não faz sentido isso. Caralho. Entendeu? Então, assim, essas mães, elas, ao invés de olhar e falar o discurso proibicionismo, elas falam, não. O que faltou aqui foi informação. A gente tem que ter informação dessas substâncias para as pessoas saberem o que elas estão tomando. Você dá autonomia para o indivíduo escolher o que ele quer fazer.
E para psicodélicos em específico, isso é muito importante. A gente provavelmente vai falar aqui de outras drogas também, de legalização de todas as drogas também, que eu acho que é um assunto meio polêmico, mas que também é importante falar. Total. Mas para psicodélicos é importante olhar para isso, assim, é importante olhar para como que essas substâncias elas não têm vida própria, sabe? Mais uma coisa, assim, principalmente com psicodélicos, acho que todas as drogas existe um pouco disso, mas principalmente com psicodélicos, cara, eu diria que 70% da experiência depende do contexto que você tá para tomar essa substância e do seu estado mental. Então a substância ela vai te dar uma experiência completamente diferente dependendo desses dois fatores. Total. Onde você tá e como você está se sentindo. Você tá com pessoas que você confia? Você tá bem? Você vai trabalhar amanhã? Você tem algum compromisso que você precisa fazer e que tá te consumindo muito sua cabeça? Como que você tá se sentindo, sabe? Isso é extremamente importante para essas substâncias. Porque elas são facilitadoras, né? É isso, tá ligado? Quando foi o momento que você falou, caralho, isso é foda? Foi em alguma experiência psicodélica, eu imagino. Cara... eu acho que foi uma construção também de experiências, mas eu lembro de um momento de eu estar pesquisando bastante sobre a descoberta do LSD e sobre as pesquisas que rolaram na década de 60, né, com essas substâncias. E cara, assim, antes de ser proibido, os psicodélicos, né, eles eram vistos como a revolução da psiquiatria. Eles eram vistos como as grandes substâncias que iam, sabe, tipo, na época que o LSD foi descoberto, foi pouco tempo depois de descobrirem a estrutura molecular da serotonina. Então, era uma época, cara, que a gente estava muito falando sobre a psiquiatria, porque a psiquiatria naquela época, antes da década de 60, assim, né, na primeira parte do século XX, ela era uma área da medicina que era muito mais mentalizada. Ela não era remedializada. O que isso significa? Que ela era tratada muito mais com psicoterapia, com terapia da conversa, né? Era muito mais sobre, o que você tinha na sua infância, aquela coisa, né, meio freudiana, assim, de, não, vamos buscar os traumas, aí você resolve os traumas. E depois da descoberta da molécula da serotonina e de alguma forma dos remédios antidepressivos, né, dos remédios que agem na serotonina, porque é aí que começou a vir esse lance dos antidepressivos, a psiquiatria ela parou de ser mentalizada para ser remedializada. Então a gente parou de ter um foco no paciente, nos seus problemas puramente, né, de origem biográfica, assim, sabe? De uma coisa mais biográfica para ser uma coisa de tomar um remédio. Então, se criou-se muito essa noção de que a depressão, por exemplo, ela é uma alteração de neurônios, né? Como química, que fala? Química, né? Isso. Ela é uma alteração química no seu cérebro, tá ligado? E... Então, tipo assim, os psiquiatras, que antes eram meio que o patinho feio da medicina, eles acabaram virando os queridinhos da indústria farmacêutica. Então começou a ficar... Entendeu? Começou a ficar interessante você falar de remédios psiquiátricos e da psiquiatria. E cara, eu lembro que quando eu comecei a ler sobre essa época, né? Sobre esse cenário que estava se construindo, podemos falar mais disso, eu acho legal pra caralho. Mas eu lembro que tinha muitas pesquisas com essas substâncias que eram, assim, com resultados incríveis, assim. Eram umas coisas, assim, de, tipo... você fazer uma pesquisa com cogumelos, com pessoas que, sei lá, nunca usaram e tudo mais, não tinham conhecimento. Na época ainda, não tinha a informação que a gente tem hoje. E as pessoas saírem dessa experiência e falaram, cara, essa experiência foi tão significativa para mim quanto o nascimento do meu filho. Essa experiência, ela tá entre as 5 experiências mais impactantes da minha vida. E quando eu lia isso, cara, eu ficava... Nossa... Tipo, calma aí, velho. Então, a gente tá falando de uma substância que vai... Como assim? Ela muda a sua vida? Isso me deixou muito intrigado, assim, de, tipo, a intensidade desses relatos e de como esses relatos... E lembrando, eram relatos em um contexto médico, terapêutico, sim, né? Não é o cara que tomou ácido na casa dele, entendeu? E isso me deixou muito, assim, curioso, tá ligado? Aí eu comecei a ler sobre o movimento hippie também, tipo assim, que também foi um movimento que ele foi... O combustível dele foi o uso de LSD, tá ligado? E, cara, quando você pesquisa esse assunto, é um fio, tá ligado? Que você vai puxando e você vê que ele não tem fim. E você vê a cortina de fumaça do proibicionismo, você percebe todas essas coisas, mas o que mais te tira do sério é você olhar e falar, mano, calma, eu já fumei maconha, eu já bebi álcool, eu já tive experiências com drogas legais, ou, né? E eu nunca vi nada parecido com isso, assim, com essa mudança de perspectiva. E quando eu tive, eu acho, minha primeira experiência... talvez não minha primeira experiência psicodélica, mas minha primeira experiência com MDMA, eu tive uma sensação parecida com as coisas que eu lia
nesses relatos. Não era tão intenso, talvez, quanto o que eu lia, mas eu sentia que existia um lugar do meu corpo que eu não sabia que eu conseguiria sentir ele. Eu senti que, por exemplo, o MDMA, né, ele é uma droga que te deixa muito eufórico. Eu senti uma euforia que eu não sabia que era possível eu sentir essa euforia. Eu não sabia que era biologicamente, sabe, possível eu ter essa sensação. Uhum. Então essa ideia de ter uma sensação nova, extremamente intensa, e o MDMA, pra quem não conhece, ele é a droga do amor, né? Você, tipo assim, você ama todo mundo, você olha pro seu amigo e fala, cara, puta, você é mó legal, cara. Desculpa lá, aquele dia lá, sabe? Cara, é uma droga que te deixa, foda. Entendeu? Num puta de um lugar. Então, cara, eu olhava pros meus amigos e eu tava com uma abertura que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Eu olhava pros meus amigos homens, a gente é homem, tá ligado? A gente sabe que existe muito um lance do carinho afetivo entre amizades masculinas, que às vezes a gente não, sabe, fica, né, meio com o pé atrás, assim, tipo, é mais difícil de dar um abraço, né, uma coisa assim. Quando a gente ama, geralmente a gente xinga o cara. E aí eu tava olhando pros meus amigos, cara, e abraçando e falando, irmão, você é maravilhoso, cara. Cara, eu olhei e falei, Bruno, o que aconteceu, sabe? Tipo, eu achei bonito isso. Eu achei super legal, sabe, essa experiência. E isso, eu olhei pra isso e falei, mano, aí tem coisa, velho. Tipo assim, que porra é essa, tá ligado? Primeiro eu gostei demais e fiquei preocupado por ter gostado demais. Falei, isso aqui... entendi agora porque que as pessoas usam droga. Eu pensava, né? Porque é bom demais, tem que tomar cuidado, não sei o quê. Saquei. Só que isso me fez pesquisar, cara. E pesquisando, eu só fui reafirmando cada vez mais essas minhas crenças em relação a isso. E assim, velho, você não precisa gostar de psicodélicos, você não precisa tomar psicodélicos, você não precisa nem ter tido uma experiência psicodélica na sua vida. Mas você lê sobre a história do proibicionismo, você lê sobre as pesquisas sobre essas substâncias, cara, não tem como você falar que